presidente Jair Bolsonaro participou do ato de unção apostólica em Manaus. Ao iniciar seu discurso, o presidente questionou se ali na igreja podia falar de Deus. Ele perguntou: "O que eu preciso para falar de Deus?" E imediatamente alguém na plateia respondeu: "Liberdade." Bolsonaro disse: "Eu posso ser um crente, um cristão fanático ou um grande mentiroso, mas só posso falar se tiver liberdade." O presidente relatou a trajetória da ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, presa política que acaba de ser condenada. Bolsonaro disse: há aproximadamente 15 dias, ela foi julgada. Ela, seu ministro da Defesa e seu chefe de polícia. Todos foram condenados a 10 anos de cadeia. Alguém sabe a acusação? Prática de atos antidemocráticos. Bolsonaro questionou: alguém faz uma relação com aquele inquérito lá daquele ministro do Supremo? Bolsonaro alertou: certas ondas se propagam no mundo todo e nós devemos aprender com o erro dos outros. O presidente disse: para onde está marchando o Brasil? Para falar de Deus, você tem que ter liberdade. Para criticar um voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tem liberdade. Você pode ser preso. Onde querem parar? Esse carro está indo ladeira abaixo? Dá para puxar o freio de mão ainda? Acredito que sim. O presidente lembrou o início do governo de Fidel Castro em Cuba, em 1959, com a eliminação violenta de líderes religiosos. Ele comparou com as declarações do ex-presidente Lula, que vem prometendo, caso eleito, segundo a interpretação do presidente Jair Bolsonaro, agir nos mesmos moldes. O presidente exemplificou com o caso do MST, que Lula promete valorizar. Bolsonaro disse: por que o MST no meu governo está em média de 5 invasões por ano? O que eu fiz com o MST? Botei a polícia atrás deles? Pratiquei atos de violência contra eles? Não. O presidente disse: eles faziam isso porque eram reféns da política. Começamos a titular terras pelo Brasil. Já distribuímos mais títulos que Temer, Dilma, Lula e FHC juntos. Demos dignidade e liberdade para o integrante do MST decidir. Liberdade. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Renê Terra Nova, eu sei da tremenda responsabilidade do que vou falar para vocês. Eu só tenho a certeza de uma coisa: são fatos inéditos que vocês não têm conhecimento. Eu começaria perguntando a todos vocês: eu posso falar de Deus agora? Se alguém acha que não, levanta o braço. Ninguém levantou o braço. Agora, o que eu preciso para falar de Deus? Matou a charada. Eu ia fazer uma série de questionamentos, o colega ali resolveu o assunto. Acima de tudo, eu posso ser um
um crente, um cristão fanático ou um grande mentiroso. Mas só posso falar se tiver liberdade. Ele falou agora há pouco: Deus, pátria, família e liberdade. Eu peço que levante o braço quem porventura já ouviu o nome de uma mulher que eu vou falar aqui agora. Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada Jeanine Áñez? Levanta o braço. Pouca gente levantou o braço, talvez menos de 1%. Agora, quem é essa mulher? Que o assunto aqui é liberdade. Tá, me atrapalha aqui, eu vou sentar aqui. Há poucos anos, o presidente da Bolívia, por uma questão política interna, o presidente Evo Morales fugiu para a Argentina. Se estiver errado, me corrija. Talvez tenha levantado o braço, né? Perguntei quem conhecia essa mulher, talvez vocês. Ele fugiu para a Argentina, uma instabilidade política interna, que é meio comum aqui na América do Sul. Quem assumiu a presidência da Bolívia, na escala hierárquica, quem assumiu foi a senhora Jeanine Áñez, aproximadamente 50 anos, uma loura. Tive uma vez com ela na vida, tive uma boa impressão dela, uma pessoa simpática, né? Um primeiro contato foi quase 10. Bem, o tempo passou, teve eleições na Bolívia e a turma do Evo Morales, o grupo político dele, venceu. Ele voltou da Argentina para o seu país. Pouquíssimo tempo depois, decretou-se a prisão preventiva da ex-presidente Jeanine Áñez. Está até agora? E a questão de aproximadamente 15 dias, ela foi julgada. Ela, o seu ministro da Defesa e seu chefe de polícia, que é um cargo importantíssimo na Bolívia. Todos foram condenados a 10 anos de cadeia. Aí te pergunta, né? Qual a acusação? Ela matou alguém, roubou, torturou? Alguém sabe? A não ser o pessoal da Bolívia. Alguém sabe qual foi a acusação? Prática de atos antidemocráticos. Alguém faz uma relação com o inquérito lá daquele ministro do Supremo? Atos antidemocráticos? Eu vi as imagens dela sendo presa. Quando você prende uma pessoa culpada, ela tem um comportamento. Quando é inocente, tem um outro comportamento. Eu falei que o ministro da Defesa da Bolívia foi condenado também a 10 anos de cadeia. Alguém aqui tem a certeza? Alguém sabe onde ele está? Ninguém levantou o braço. Me desculpem. É política? Não. Isso tem a ver com a nossa liberdade. Porque certas ondas se propagam no mundo todo. E nós devemos aprender com o erro dos outros. Ele não está na Bolívia. Então, pessoal, senhores e senhoras, no meu entendimento, podemos divergir. Tem algo para mim mais importante que a própria vida, é a liberdade. Porque um homem ou uma mulher sem liberdade não vive. E certas coisas, igual que a pessoa vai fazer um imposto de renda, né? Quando está chegando o último dia, ele se apavora. Nós devemos fazer com antecedência, até para não cometer erros, não temos multas. Para onde está marchando o Brasil? Para falar de Deus, você tem que ter liberdade. Para falar de urna eletrônica, você não tem liberdade. Para criticar um voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, você não tem liberdade. Você pode ser preso. Onde querem parar? Esse carro está de ladeira abaixo? Dá para puxar o freio de mão ainda? Acredito que sim.
até pelo comportamento das pessoas. Se eu falo, aqui ninguém entra, não, mas eu tenho o direito, não tem, não entra, eu estou escondendo alguma coisa? O que é democracia? O que é liberdade? Eu sou o homem mais poderoso do Brasil? Se vocês acharem que sim, eu também tenho limites. Que se eu não tiver limites, eu vou ser um ditador. Quando vocês forem para o ano de 1959, Fidel Castro desceu de Serra Maestra e assumiu o governo sob aplauso do povo. Me desculpe aqui, uma das coisas mais utilizadas por Fidel Castro em 59, antes de ele assumir o poder, era que Cuba era o local onde os americanos vinham se aproveitar das mulheres. Bem, isso existe em qualquer lugar do mundo. Era verdade? Sim, era verdade, mas era a bandeira política dele na clandestinidade para chegar no poder. Tinha um preço esse serviço em Cuba. Quando ele chegou, o preço passou a ser 100 vezes menos. Mas o que ele fez rapidamente para assumir o poder para valer em Cuba? As religiões lá, em grande parte, era de matriz africana, onde ele botou as lideranças que estavam à frente dessas religiões. Botou no paredão. Aqui a gente vê um lado falando, vou botar os padres, os pastores no seu devido lugar. Vou controlar a mídia tradicional e social. Vou valorizar o MST. Vão levar de volta o terror para o campo. Uma coisa gravíssima. Há 3 dias. Vou demarcar todas as reservas indígenas que faltam ser demarcadas. Alguém concorda em demarcar todas as reservas indígenas? Levanta o braço. Uma levantou lá? Não, baixou. Tá. E o que é isso? Vou valorizar o MST. Vou voltar a realizar empréstimos para países ditatoriais pelo mundo todo. Isso, segundo essa outra pessoa, diz que é investimento, é exportar tecnologia. Só que a Venezuela não pagou grande parte do empréstimo, fez um metrô em Caracas e nós não temos metrô em Belo Horizonte. Vou desarmar a população. Não vou falar de Bíblia aqui, que tem um general aqui à minha esquerda. Lá atrás alguém falou, venda suas capas e compre espadas. O cidadão de bem, tudo que eu pude fazer, via decreto meu ou portaria de ministro, eu fiz. Muita arma de fogo está sendo vendida para pessoas de bem no Brasil. Coincidentemente ou não, o número de assassinatos por arma de fogo tem diminuído no Brasil. Quando a gente fala em MST, por que o MST no meu governo, por ano, está em média 5 invasões de terra, que vocês nem sabem disso, mas há poucos anos, era mais de uma por dia. O que eu fiz com o MST? Botei a polícia atrás deles? Pratiquei atos de violência contra eles? Não. Eles faziam isso? Por que eles faziam isso? Porque eles eram reféns da política. Como ele não tinha propriedade da terra, passava um ônibus na frente da propriedade, alguém falava, entra aí que nós vamos invadir uma fazenda. Se ele não entrasse, ele é despejado do seu lote. Nós começamos a titular terras pelo Brasil. Já está na casa de 360 mil títulos. Mais título do que? Temer, Dilma, Lula e FHC juntos.
nós demos dignidade e liberdade para o integrante do MST decidir. Liberdade.